Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Na aula de hoje nós iremos aprender sobre funções. Então pessoal, as funções são trechos de códigos agrupados, né, que têm como objetivo facilitar a manutenção do software, reutilizar código e diminuir a quantidade de código gerado. Então, uma função nada mais é do que, partindo da premissa de dividir para conquistar, organizar trechos de códigos de forma independente. Então, nós damos nomes, né, a esses trechos de código e esses trechos de códigos eles têm parâmetros de entrada e valores de saída. Então, uma função típica, por exemplo, a main é uma função de um programa em C++, que é uma função obrigatória, nós podemos colocar parâmetros de entrada aqui, que mais à frente nós iremos explicar, e ela tem um retorno que é um valor inteiro. Por padrão, a função main ela tem um return igual a zero. Nós podemos omitir isso aqui, que isso aqui é feito automaticamente, de forma exclusiva para a função main, que é uma característica da linguagem C e C++, tá? Mas nós podemos criar e chamar funções, né? Como, por exemplo, quando a gente usa setLocale, nós estamos usando uma função da biblioteca locale.h. Então, se nós segurarmos o Ctrl e passar o mouse em cima de locale, vai aparecer uma mãozinha, né? Que indica o link. Se nós clicarmos aqui, vai abrir o código-fonte onde está implementada essa função. Né? Então, caindo aqui, ó, é uma função que retorna um char asterisco, ou seja, uma string, tá? E ela chama setLocale e ela tem os parâmetros de entrada que são aquilo que a gente fornece para a função, né? Que é aquele lcc underline all, que é do tipo, né, é do tipo constante, inteiro, um inteiro constante. E também nós temos uma constante do tipo caractere, que a gente escreve português entre aspas. Então são os dois parâmetros de entrada. Mas nós podemos também criar as nossas próprias funções. Nós podemos criar em arquivos separados, né, e importar, assim como a gente faz aqui com esses includes, ou nós podemos criar utilizando o mesmo arquivo .cpp. Nós podemos criar nossas funções aqui dentro do nosso próprio código. E para exemplificar, vamos, por exemplo, criar uma função que recebe um número inteiro e retorna um outro número inteiro. Por exemplo, para o cálculo de um número fatorial. Para a gente calcular o fatorial de um número, a gente tem que passar esse número para a função e ela vai retornar um outro número inteiro que é o fatorial deste número. Então, como que a gente faz isso? A função é dividida em três partes. A primeira parte é o tipo do retorno. Então, o fatorial de um número inteiro é também do tipo inteiro. Então, o retorno de uma função que calcula o fatorial é do tipo inteiro. Então, colocamos int. A segunda parte é o nome da função, que eu vou chamar aqui de fatorial. Pode ser o nome que você desejar. E a terceira parte são os parâmetros de entrada, que vem dentro de abre e fecha parênteses. Tá? Então, isso aqui são três partes obrigatórias de uma função. O retorno, o tipo de retorno, o nome da função e aqui dentro os parâmetros de entrada. As funções não precisam obrigatoriamente ter parâmetros de entrada, mas nesse caso aqui, o fatorial, eu preciso passar aqui dentro qual que é o número que eu vou fazer o fatorial. E o número que eu vou fazer o fatorial, ele vai ser do tipo inteiro. Eu vou chamar ele de número. Aqui é o nome da minha variável. Se eu quisesse passar mais parâmetros, basta separá-los por vírgula, colocar o tipo e o seu nome. Vírgula, seu tipo e o seu nome. Então, o número de parâmetros, né, quem define é a pessoa que está desenvolvendo a função. Feito isso, nós vamos iniciar o desenvolvimento da função, abrindo chave e fechando chave. Então, a implementação da minha função vem toda aqui dentro. Essa função ela tem que retornar o valor inteiro, que vai ser o valor do fatorial calculado. Por isso, eu vou criar uma variável para armazenar o fatorial, que eu vou chamar de fat. E vou iniciar essa variável com o valor 1. Agora eu vou fazer uma estrutura de for, uma estrutura de laço, para receber um número
que foi passado como parâmetro, que é o número que eu vou calcular o fatorial. Eu vou fazer esse laço. Enquanto esse i for maior do que 1, e eu vou decrementar esse laço a cada loop. Então, se eu passar o número 5, o i começa com 5 e vai decrementando até chegar em 2. E depois ele sai do for. E agora eu vou fazer a multiplicação para encontrar o fatorial. Então, fat recebe o próprio fat vezes o i. Então, eu estou multiplicando o número, o próprio número recebido, por ele mesmo, né? Aliás, por fat, que é 1, né? Até 2. Então, vai ser, por exemplo, o número 5. 5 vezes 1, depois dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, né? 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2, 120 é o fatorial de 5, tá? Então, só para lembrar vocês de como que faz, né, a interação aqui. Aqueles que tiverem dúvida, façam o teste mesa, assim como eu ensinei na aula de tirar dúvidas, né, que nós fizemos na segunda semana de aula. Bom, dito isso, o que está faltando aqui é retornar o valor inteiro. E para eu retornar o valor, eu preciso escrever a palavra return. Aqui tem que ser obrigatória, não é igual na função int_main, que ela pode ser omitida. Mas todas as funções que vocês criarem, que tiverem retorno, terão que ter esse nome return. Então aqui eu vou estar retornando quem? O fatorial que está na variável fat. Muito bem, agora vamos chamar esse aqui para teste. Aqui eu vou tirar, porque como eu disse, pode ser omitido. E eu vou chamar aqui, já imprimindo, né? Cout fatorial, é o nome da minha função. Aqui é a minha função fatorial. E eu preciso passar aqui dentro qual o número que eu estou calculando no fatorial. Eu vou passar, por exemplo, o número 5. Eu posso passar o número direto. Eu posso passar uma variável. Por exemplo, eu posso criar uma variável aqui, ó. Passar n. E posso passar o número digitando aqui dentro diretamente. Tanto faz, né? Como n tem 5, eu posso passar também 5 direto aqui digitando na mão, tá? Então, tanto faz, passando a variável ou passando 5. Percebo que aqui eu chamei o parâmetro de número. E aqui eu chamei de n, tá? Isso aqui é muito importante. O que isso quer dizer? Que essa variável aqui, ó, n, ela é enxergada apenas dentro da função main. E essa variável número, ela é enxergada apenas dentro dessa função fatorial. Quando eu envio n aqui dentro desse parâmetro, ele faz uma cópia do valor que está armazenado na memória da variável n, na memória RAM, e faz uma cópia para dentro dessa variável número, que é uma outra posição da memória RAM. Então, são dois valores em posições de memórias diferentes. Por exemplo, né? Vamos supor que a sua memória RAM tenha uma posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Várias posições de memória. Vamos supor que n está na posição 0 e número está na posição 1. Eu coloquei o valor 5 na posição n e quando eu envio n aqui como parâmetro da função, ele escreve 5 em número. Mas são posições de memória diferentes, tá? Então, um está na posição 0, outro está na posição 1. Isso aqui é chamado de escopo, tá, pessoal? Uma variável, ela só é enxergada dentro do seu escopo. Uma maneira interessante, né, fácil de vocês saberem aonde ela é enxergada, ela tem que estar dentro de um conjunto de abre-chaves e fecha-chaves. Então, essa variável criada dentro desse abre-chaves e fecha-chaves
só vai ser enxergado dentro daquilo que tiver aqui dentro. Da mesma forma, aqui foi criado no sentido desse abre e fecha chaves, esse número só vai ser enxergado aqui dentro, tá? Então, são posições de memória diferentes. Eu posso dar o mesmo nome para essa posição aqui e para essa aqui dentro? Pode ser o mesmo nome. Eu pus nomes diferentes aqui para vocês verem que são mais explicitamente que são posições de memória diferentes. Eu vou executar aqui. Beleza. Lá, 120, 120. Então, tanto faz eu escrever 5 ou passar a variável 5, tá? Né? E eu queria mostrar para vocês aqui que eu posso também, né, criar essa variável com o mesmo nome. Então, se eu substituir número aqui por n, vai continuar sendo posições de memória diferentes, tá? Mesmo que tenha o mesmo nome. Então, esse n aqui, ó, é o n da função main. E esse n aqui é o n da função fatorial. Tá? Embora a variável tenha o mesmo nome, tá? Ela só é enxergada dentro do seu escopo. Só é enxergada dentro do seu escopo. Isso quer dizer que o valor, se eu modificar esse n aqui dentro, eu não vou modificar esse n aqui fora. Por exemplo, se eu mandar imprimir aqui, ó, né, vamos supor que eu mande imprimir. Eu faço aqui, depois que eu já fiz o cálculo do FAT, né, para não atrapalhar. Se eu fizer n recebe 7, eu vou dar um cout aqui no n. Tá? E vocês vão perceber que esse n aqui, ó, mesmo depois que eu chamar fatorial, vai permanecer sendo 5. Então, vou escrever aqui, ó, cout n. Então, aquele n lá vai ser impresso 7, e esse n aqui, muito embora já tenha chamado a fatorial, que modifica aqui o n interno para 7, vai continuar imprimindo 5 aqui embaixo. Para vocês verem que mesmo tendo o mesmo nome, n aqui, são posições de memória diferentes. Então, vou executar aqui. Faltou eu mudar aqui para n, né? Porque agora o número não existe mais. Então, percebam que dentro do fatorial eu imprimi 7, né? Eu chamei a função fatorial 2 vezes. E a função, o n dentro da int main permanece 5. Ele não é alterado, tá? Só para vocês verem como que funciona. A última coisa que eu queria passar para vocês nessa videoaula é em relação à ordem de criação das funções. Como vocês puderam perceber, eu criei a função fatorial antes de criar a função main. Isso porque eu chamo a função fatorial dentro da função main. Então, para que ela exista, eu já tenho que ter compilado essa função fatorial. Se eu passar essa função aqui para baixo, vou recortar ela e vou passar para baixo da função main. Se eu fizer isso aqui, quando eu compilar meu código, vai gerar um erro dizendo que fatorial não foi declarado no escopo. Por quê? Porque ele tenta chamar a função que ainda não foi compilada pelo compilador. Contudo, existe uma maneira de fazer com que, independentemente da ordem com que a função é criada dentro do seu código, ela seja reconhecida dentro da função main. Para isso, basta a gente declarar a interface dessa função. A interface nada mais é do que o tipo de retorno da função, o seu nome e os parâmetros de entrada. Então, eu posso pegar aqui essa parte aqui, ó, até a chave, tá? Eu posso pegar essa partinha aqui até a chave, copiar ela e colar antes aqui da função main. E finalizar com ponto e vírgula.
Então, isso aqui eu estou declarando a interface da função. Vou escrever aqui para vocês. Interface da função. Isso permite com que eu possa declarar essa função fatorial em qualquer ponto do código. Por quê? Quando o compilador do C++, do C, ele encontra uma interface, o que ele faz é procurar essa função e compilá-la. Dessa forma, quando chegar na main, essa função já vai estar compilada. Então, executando aqui, para vocês verem, o código continua funcionando perfeitamente. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Na próxima videoaula, nós seguiremos criando mais funções, né, para nós aprendermos a manipular funções, que é algo extremamente importante para desenvolvedores de aplicações. Sempre que nós desenvolvemos aplicações, nós criamos funções, tá? Nós não desenvolvemos todo o código dentro de uma única função. A gente sempre tem que dividir nosso problema em problemas menores para facilitar a compreensão do código, para facilitar a manutenção e para podermos reutilizar essas funções quando for necessário, tá? Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final e logo eu vou publicar a segunda parte e nós continuaremos falando sobre funções. Até mais. Tchau!